E aí galera, tudo bem? Sou Jefferson Bogo, professor de Informática. Você que irá fazer o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ São Paulo, fique atento a essa dica aqui de informática, obviamente, para o nosso concurso. Nosso edital lá prevê, dentro da parte de internet, ele fala sobre sites de busca. Bom, normalmente, galera, quase como regra, você vê aí pelas próprias questões da nossa banca, fala-se muito ou cobra-se muito sobre o site de busca Google. O Google, ele não faz apenas buscas, ele faz inclusive cálculos, né? Já caiu em prova, dá uma olhada aqui na tela, por gentileza, né? Uma questão que foi cobrada aí, falava se eu digitasse lá na busca do Google, por exemplo, 5, né? E isso aqui é uma exclamação, tá? Vocês viram que eu tô com o braço engessado aí, vou fazer uma exclamação normal aqui, ó, tá? Isso aqui significa, todo mundo sabe aí, 5 fatorial, né? Então o Google vai calcular esse fatorial e te dar a resposta, né? Já tivemos uma prova em que ele perguntou assim, ó, se eu colocasse isso aqui, ó, 100 mais 10, ele vai me dar o resultado desse cálculo também, entre outros, né? Bom, outros detalhes, eu quero procurar uma expressão, galera, eu vou digitar essa expressão, né, entre aspas duplas, tá bom? E aí tem um detalhe que nós não sabemos, ou talvez muitos não saibam, sobre isso, o uso das aspas é o seguinte, quando eu não uso aspas e eu digito uma expressão, por exemplo, eu quero procurar lá o soneto de fidelidade, estou apaixonado, né, vou procurar de tudo ao meu amor. Então eu sei essas palavras iniciais do soneto, eu coloco essa expressão entre aspas. Além de procurar exatamente a expressão, ele procura as palavras na ordem em que elas foram digitadas. Como eu havia falado agora, porque quando eu não uso as aspas, ele dá prioridade a encontrar todas as palavras. Se ele não encontrar, ele traz sites, e ele mostra geralmente isso embaixo, que não encontrou tal palavra, que não há. Mas ele negrita ali no trecho inicial, né, nos links que ele traz, as palavras que ele encontrou. Então ele dá ênfase a encontrar todas e continua a busca. Quando você digita uma expressão entre aspas, e você está dizendo a ele, cara, eu quero desse jeito, nessa ordem. Então as palavras têm que vir nessa ordem. Por exemplo, se eu digito lá Jefferson Bogo, né, e coloco entre aspas, não pode vir o Bogo e o Jefferson fora da ordem. Sacaram? Então o uso das aspas é para isso. Outro detalhe sobre a busca do Google, vem comigo. Eu posso procurar, galera, né, no Google, um determinado tipo de arquivo. Então eu quero fazer uma pesquisa lá sobre o TJ, né, São Paulo, por exemplo, e aí eu quero lá o file, tudo junto, tá? File type, PDF. Então vejam, eu vou fazer a pesquisa TJ São Paulo sobre arquivos do tipo PDF, tá bom? Aqui eu posso digitar outras extensões também, por exemplo, PPTX, que seria do PowerPoint 2016, ou XLSX, que seria do Excel 2016, tá bom? E assim por diante. O que interessa aqui é que eu estou procurando especificamente um tipo de arquivo. Bom, outra dica, pode manter aí na tela, outra dica sobre a pesquisa no Google, e depois eu vou passar uma dica mais abrangente, né, mais direta, eu posso procurar, por exemplo, lá, eu quero saber sobre algo que aconteceu lá, Copa do Mundo, por exemplo, ó. Copa do Mundo, e aí eu quero saber, né, as Copas do Mundo que ocorreram entre 1990, 2016, por exemplo, tá? Então, esse 2 pontos vai representar o intervalo numérico, né, entre esses anos aí. Posso fazer essa mesma pesquisa usando os 2 pontos por um valor, por exemplo, televisão modelo tal, e aí eu coloco lá entre os valores tais e tais, ou TV 40 polegadas, entre 1000 e 1000 e pouco, por exemplo, tá bom? Galera, então olha aqui, para que vocês tenham um direcionamento quanto às buscas do Google, né, e mais detalhes que são cobrados, obviamente, em prova, tudo isso que eu falei aqui já foi cobrado em prova, você vai ao próprio Google e digita lá como pesquisar no Google. Pode parecer brincadeira, mas não é. O primeiro link que vier da busca, você entra, que é um site do Google, uma página do Google, e ele vai te ensinar lá a pesquisa básica. Ele vai falar lá, por exemplo, que não tem diferença digitar a palavra ou as palavras que você quer em maiúsculo ou minúsculo, não há distinção, tá? Não há diferença você digitar a palavra com acento ou sem acento, tá? Então são informações básicas sobre a busca. Ele vai te ensinar sobre o estou com sorte, que na verdade te redireciona para o primeiro, que seria o primeiro link da busca, tá bom? Então ele vai direto àquela página. E tem a opção de busca avançada, né? Um link lá sobre as buscas avançadas, onde ele vai falar das aspas,
do tipo de arquivo, do intervalo numérico, tá? Entre outras opções. Então, faça essa pesquisa porque vale a pena. Vale a pena você conhecer e estar por dentro. E ainda mais, eu dou uma dica a mais. Utilize essas opções de busca. Por quê? Você vai se ambientar com isso. Na hora de digitar, você vai lembrar na hora da prova, quando você visualizar, você usou, né? Você não apenas decorou, você usou. Então, eu procurei um tal tipo de arquivo, mas eu vi que tem que ser assim e não assim. Vou dar mais um exemplo. Vem comigo aqui, ó. Para fechar essa dica aqui, eu vou dar mais um exemplo, também já cobrado em prova. Ó, eu quero pesquisar, por exemplo, eu quero pesquisar lá o termo carro, mas eu não quero, então eu vou dar um espaço aqui, ó, menos usado, né? Então eu coloquei o modelo de carro lá, mas eu não quero saber de carro usado, não. O que eu estou fazendo ao digitar esse menos? Vejam que entre o menos e a palavra usado não tem espaço. O espaço está aqui, ó, entre carro e o menos, tá? Isso já foi cobrado em prova, por incrível que pareça. Bom, então nesse caso, eu não quero que apareça nada referente ao termo usado, né? Assim como eu posso fazer uma pesquisa sobre salsa, mas eu não quero nada sobre a dança, eu quero sobre a planta. Então, eu excluo a dança, salsa, espaço, menos dança, por exemplo. Aí uma vez me questionaram em sala, Jefferson, mas se eu não quero aquela palavra, basta não digitá-la, não é verdade? Eu vou digitar salsa. Mas inevitavelmente, quando você procura, por exemplo, salsa, ele vai fazer referência tanto à dança quanto à planta, né? Então pode vir um resultado misto aí, pode demorar mais para você encontrar. Quando você exclui, ele não traz aquele termo. Fica mais prática, mais direcionada à busca, tá bom? Então façam isso que eu falei, aprendam, usem e a garantia aí que você vai aprender e vai aplicar bem na prova, beleza? Então uma excelente prova a todos. Valeu, galera!